Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou, deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo. Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o! Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para casa, para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação:
o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados em profundo silêncio, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos num longo caminho de preparação para este ápice da caminhada da fé. Tem gente na paróquia que está há meses, desde vigiando as folhas de palmeiras para colher no tempo certo, na hora certa, até a organização de toda a estrutura e ambientação, a parte dos cantos, a harmonização de tudo quanto envolve a expressão dessa fé celebrada na Semana Santa e que depende deste zelo e deste esmero de esforços para possibilitar que as crianças, nós os mais velhos, participemos e pelos ritos da liturgia da Semana Santa, nós possamos mergulhar naquilo que lá aconteceu. Diz o ensino da Santa Igreja que pelos sagrados mistérios da liturgia celebrado, os ritos garantem que nós vamos lá, ao pé da cruz, ao que aconteceu, nós participamos dos benefícios daquele mistério todo.
mas também pelos sagrados mistérios da liturgia, aqueles acontecimentos de 2000 anos se tornam agora realidade, eles vêm aqui. Queria recordar 3 notas no Evangelho. Você tome aí e recorde-se comigo no Evangelho a mobilização do Sinédrio, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e de Pilatos para matar Jesus. Encontre comigo na página 16, o versículo 15. É isso? Pilatos, encontramos? Leiam. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, solta um assassino e prega Jesus ao lado de 2 ladrões. Esta é a lógica da lei. Se os juristas que estão aqui na igreja, até hoje no Brasil é assim: se comete um crime contra os bens, mata. Se comete um crime contra a vida, solta. Essa é a lógica. Essa é a justiça do mundo. Mata ladrão e solta assassino. E crucifica inocente. Essa é a lógica. Esta realidade cruenta é nela e no meio desta barbárie que nós chegamos, que Jesus se oferece por nós, inocente e puro. O evangelista Marcos elaborou uma teologia ao escrever o seu evangelho, que o evangelho de Marcos é o que economiza muito nas palavras de Jesus. No relato da paixão que nós ouvimos, Jesus toma a palavra só 2 vezes. Quando Pilatos pergunta se ele é rei, ele diz: tu o dizes, e na hora da morte, Eli, lama sabachthani. Jesus é o mais econômico nas palavras, na paixão. Os outros relatos, Mateus, Lucas e João, são bem mais extensos e um envolvimento maior de Jesus. Mas tem ainda uma nota impressionante. Jesus morre no espetáculo da justiça humana, que é aquela justiça, pegue comigo ainda no Evangelho, o versículo 5. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, leia, soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou. Olha a nota do versículo que vem. Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus. Continua, porém. Pronto, os sumos sacerdotes participam da crueldade, da justiça injusta deste mundo. Solta o assassino, prende 2 ladrões
e mata Jesus no meio deles. O pano de fundo dessa teologia do Evangelho de Marcos vem agora na conclusão final. Olhe só o desfecho que acontece depois da morte de Jesus. No versículo 38, tome lá comigo. Quando Jesus morre, depois no 37 diz assim: então Jesus deu um forte grito e expirou. 38 diz: nesse momento, em duas partes. O que significa isto? A cortina do santuário rasgou-se em duas partes. A cortina do santuário é a cortina que protegia e isolava a parte mais sagrada do santuário de Jerusalém. Falei há poucos dias com vocês, o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, na festa do Yom Kippur, no dia do perdão, para oferecer incenso e pedir a Deus o perdão dos pecados de todo o povo. Quando Jesus morre, esta cortina rasga, parte, o que significa que a partir de agora, o novo culto para o perdão dos pecados não é mais aquele da sala secretíssima do Santo dos Santos, mas agora a oferta de perdão de Deus é a morte de Jesus. Assim, rasga o corpo de Jesus em feridas em sua paixão e o culto antigo é encerrado, cessou. Jerusalém não é mais, o templo de Jerusalém não é mais o lugar da comunicação de Deus. Jerusalém não responde mais à liturgia pela qual Deus se comunica conosco e nós nos comunicamos com Ele. A cortina do santuário se rasgou de alto a baixo. Mas tem uma novidade. Versículo 39. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Esta é a novidade do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, os pagãos é que entendem quem é Jesus. Os discípulos têm muita dificuldade de entender quem é Jesus, o Evangelho inteiro. Os apóstolos, tudo que Jesus ensina, os discípulos ficam com o pé atrás na compreensão. Mas quem testemunha quem é Jesus de forma firme, nós vimos lá no começo do ano, o Evangelho de Marcos, que a gente está lendo esse ano, quando Jesus realizou os primeiros milagres, ensinando na sinagoga, nós vimos um homem possuído pelo espírito mau, pelo espírito do demônio, disse: eu sei quem tu és o Santo de Deus. No Evangelho de Marcos, quem tem clareza e fala escancaradamente quem é Jesus é o demônio e este oficial do exército pagão diante da cruz. Ele fica tão impressionado com o modo com que Jesus expirou, sofrendo deste tanto, humilhado deste modo, expirar assim, que significa morrer assim, entregar-se de forma tão serena e tão confiante. Esse é o Filho de Deus. A partir daqui, a teologia do sofrimento e a teologia da morte inauguram uma nova compreensão para nós. O sofrimento não é mais castigo e punição de Deus,
mas também no sofrimento e na morte, nós temos oportunidade de dizer vigorosamente e dar testemunho como os mártires, para dizer quem é Jesus, quem é Deus em nossa vida. Como é que você expira? O expirar significa tirar o ar cansado de dentro de você. O ar já sem oxigênio, não é isso? É renovar, tirar o que não responde mais à necessidade vital do corpo, para puxar um ar novo. A partir desse modo com que Jesus expira e arranca a profissão de fé de um pagão, oficial do exército, nós precisamos descobrir a espiritualidade do expiro, a forma com que você solta o ar cansado, a forma como você enfrenta o seu cansaço, a sua fadiga, os seus sofrimentos. Ela pode ser ocasião de arrancar a profissão de fé dos que convivem com você na sua casa. É forte, né? Sabe aquelas pessoas que expiram o tempo inteiro bradando com raiva? Que raiva! Que troço! Cuidado com a forma com que você solta esse ar vencido. Gente, para inaugurar um modo de expirar que leve o mundo a crer, brevemente comigo na primeira leitura de hoje. Tome lá, do profeta Isaías, número 7 do seu livreto, na página 15. O profeta Isaías diz assim, falando do servo: para você expirar e o seu modo de tirar o ar cansado de dentro de você e arrancar um crer em quem convive com você, o profeta diz como é que Deus te treina, te capacita e te qualifica para isso. Veja, o Senhor Deus, leia. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Pronto, o Senhor Deus adestra a minha língua, amansa a minha língua. No evangelho que nós ouvimos lá, na saída da procissão, nós vimos Jesus montar num jumentinho que nunca foi montado. Ele não precisa de ninguém para adestrar os animais, porque ele é Senhor da criação, ele é dono da criação, não precisa de amansar. Ele não precisa amansar jumento, mas precisa amansar, adestrar a nossa. Ixi Maria, aí ficou brabo, não fica? Ele não precisa amansar jumento que nunca foi montado, mas ele precisa dar-nos língua adestrada. Os nossos pais antigamente educavam a gente, quando a gente era criança ou adolescente, com a língua selvagem, com a língua agressiva, o tempo inteiro esbravejando, eles diziam: menino, faz o que com a língua? Menino, morde na língua. Esta Semana Santa, para você voltar para sua casa dando conta de expirar, e pelo modo de expirar, levar a sua casa a crer, peça hoje de Jesus para adestrar a nossa língua, a sua língua. Adestrar, quem aqui tem trabalho de monta e tem relação com a natureza, sabe que para amansar boi, vaca, cavalo, é um processo que exige uma sofisticada técnica. Não é de qualquer modo que se adestra um animal. E uma língua também. É o Senhor que adestra a nossa língua. Não só a língua, continua
o versículo. Olha que coisa, para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido. me excita o ouvido. Para prestar atenção como um discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. O Senhor Deus me, olhe para cá, excita, esfrega essa orelha, menino, para prestar atenção como um discípulo. Esfrega esse ouvido, morde na língua e excita o ouvido. Nós estamos precisando disso, gente? Os desgastes lá dentro da sua casa, se houver língua adestrada, se houver ouvido excitado para prestar atenção, se houver língua adestrada e ouvido excitado para prestar atenção, vai melhorar o ambiente da nossa casa? E olha, que se isso acontecer, volte no expirar. A hora que você soltar o ar cansado, você vai dizer como os antigos: estou cansado, mas graças a Deus, o que eu fiz hoje foi para servir o Senhor. E esse modo de expirar leva o mundo a crer. Cuidado. Eu me emociono com isso, porque isso é tão forte. Esse ramo que vocês têm à mão, pega aí o ramo. Pegue o ramo. Está verdinho, não está? Você vai levar para casa e vai colocar esse ramo num lugar bem visível. Não vai colocá-lo na água. Você vai assistir esse ramo secar, morrer. Até quando você pegar nele e ele virar pó, quebrar assim, moer. Assistindo esse ramo morrer, você vai rezar daqui para frente, olhando para ele secando e dizendo a Jesus: Senhor, se eu me apartar de ti, ele que falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se eu me apartar de ti, eu secarei e morrerei. Não me permita separar-me de ti. Amém? Senhor, que eu seja um ramo vivo, colado na árvore da vida do Senhor, e que o meu inspira e expira seja um movimento de língua adestrada, de ouvido desperto, como discípula, como discípulo no seu amor. Quando eu era criança, nós morávamos numa região, por um tempo, uns 5, 6 anos, que era perto de uma montanha gigantesca. E todos os anos davam umas chuvas bravas. Certas chuvas, como essas agora de março, vinham do lado dessa montanha, o vento subia esse monte e descia violentíssimo, e as casas que tinham naquele vale debaixo da montanha, praticamente todos os anos arrancavam as telhas e as palhas dos ranchos. Meu pai, que era um homem bruto, varão, macho, assim, daqueles homens da roça que nunca riava, ele morria de medo de chuva brava. A casa levantando telha, a minha mãe pegava um prato com brasa, punha umas 3 folhinhas desse ramo no prato e saía dentro da casa, pondo a mão na cabeça da gente, na cabeça do papai, e cantando: minha alma engrandece, eu confio em nosso Senhor. E ela dizia: vai passar, não tenha medo, a tribulação vai passar, o Senhor está conosco. Ela dizia, parece que está morto, mas Ele está conosco. E passava. E passou. Assim que a língua e o ouvido ficam adestrados, na hora das tempestades mais furiosas, mais violentas, como esta da cruz.
guarde o seu ramo e ao terminar a missa não vai ter uma folhinha de ramo desperdiçada aqui. Nós vamos levar para casa e dar de presente uma folhinha dessa para cada um lá de casa, colocar no quarto de cada um e dizer: vamos ver como é que fica a vida de quem se aparta de Deus. Jesus não se apartou de Deus, Pai. A comunhão dele foi extrema. E a gente termina essa meditação, número 9, a segunda leitura comigo. Pegue lá, da carta de Paulo aos Filipenses, falando sobre quem é Jesus. Esse da língua adestrada, do ouvido desperto, este que o modo de expirar levou um representante das potências das armas violentas do Império Romano, do exército de guerra. Este Jesus, ele passou por isso aqui. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Leiam. Encontrado com aspecto humano. Leiam. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. assim, Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O joelho dobra e a língua proclame. O joelho dobra e a língua proclama. Se a sua língua está muito selvagem, se a sua língua está muito agressiva, se a sua língua não é domesticada e o tempo inteiro a sua língua esbraveja palavra de ofensa e não palavra de conforto, comece a dobrar o joelho que o queixo amansa. Amém? Dobre o joelho que o queixo amansa. Dobre o joelho que a língua domestica. Dobre o joelho que a língua fica domesticada. O jumentinho que Jesus subiu nele para entrar em Jerusalém, este jumentinho que nunca foi montado, este jumentinho tem um significado muito importante. Este jumentinho é hoje a minha língua e a sua língua. Jesus entra na sua casa montado na minha língua e na sua língua. Amém? Numa língua amansada, numa língua domesticada. Amém? Uma língua que proclama Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Hoje a minha língua e a sua língua é o jumento que Jesus usa para entrar na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja. Amém? Este jumento, Jesus foi buscá-lo lá no livro do profeta Ezequiel. Jesus conhecia a Bíblia, conhecia toda a palavra, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra. O profeta Zacarias viu Alexandre Magno, o rei da Macedônia, do Império Helênico, vir na direção de Jerusalém, de Israel, com um exército poderoso e invadir Israel e impor sobre Israel uma violentíssima carga. Foi Alexandre Magno, o primeiro a profanar o Santo dos Santos que a cortina rasgou. Alexandre Magno, com o seu exército, entrou em Jerusalém, tirou a cortina do templo, o Santo dos Santos, e colocou a estátua da deusa Razão.
E enquanto o exército de Alexandre Magno, 332, marchava na direção de Jerusalém, as lideranças de Israel se organizavam para fazer aliança com os países vizinhos, o Egito, a Síria, os persas, o resto que tinha sobrado dos impérios antigos. O profeta Zacarias diz: não vamos criar um exército para nós, não vamos montar arma e guarda de potência de guerra, não, eis o que diz o Senhor. Zacarias 9:9. Estremece de alegria, filha de Sião, prorrompem aclamações, filhas de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti, vem ao teu encontro. Ele é justo e vitorioso, é humilde. Ele vem montado num jumento, sobre um jumento bem novo, filho de uma jumentinha. Ele, o rei que vem a ti, ele vai exterminar o carro de guerra, ele vai destruir o carro de combate e os seus cavalos em Jerusalém, ele vai despedaçar o arco de guerra, o seu domínio irá de mar a mar, e o seu reino será de paz. Ele não operará a paz pela potência das armas e da guerra, ele vencerá por sua obediência, a obediência da cruz que nós vemos Jesus. Brada! 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 Estenda a sua mão para a cruz de Jesus ali. Não tenha medo de depor suas armas de guerra, não. Fale comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Vem hoje. vem hoje, Entra hoje em minha vida. em minha vida. A sua Jerusalém hoje A sua Jerusalém é a minha vida, é a Jesus. minha vida, Jesus. Elimina em mim os carros de guerra. Os carros de guerra. Destrói em mim Destrói em mim o carro de combate o carro de combate e os seus cavalos. e os seus carros. Despedaça Despedaça meus arcos de guerra, meus arcos, minhas armas de violência. minhas armas de violência. Amansa minha língua, Amansa minha educa o meu ouvido. educa o meu ouvido. Amém, Jesus. Olha, nós vamos fazer um rito agora. Eu vou percorrer a igreja, como todos os anos, com essa cruz. Você vai olhar para a cruz, aguardar. Quando a cruz for chegando perto de você, você vai fazer aquilo que Filipenses diz: ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua proclame: Jesus é o Senhor. Você vai dobrar o joelho e vai jogar o seu ramo para que a cruz de Jesus passe, e ele, passando por este ramo verde, que representa o vigor da sua vida, da sua língua, você diga a ele: monta na minha língua e domestica, educa a minha língua para dizer palavra de conforto e um espírito de confiança e de fé. Amém? Piedosamente, incline a sua cabeça e vá rezando. Aguarde o momento que eu vou chegar perto de você. E não, crianças, pai e mãe, eduque as crianças neste momento à oração, de joelhos. Antes que eu passe, jogue o ramo e dobre o joelho e peça a Jesus para domesticar sua língua, seu ouvido e a sua vida. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará
ser cheio do seu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, cura-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos clamar o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nada poderá me abalar, Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Eleve a mão para a cruz. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome é Jesus. De pé, pegue o seu ramo. Pegue o seu ramo, agitando os ramos. Canta a igreja. Pois minha força e vitória tem um nome. Balança os ramos. Brada a igreja, solte a voz, pronuncia o nome de Jesus. Vocês, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar,
és minha força e vitória. Tenho um nome, é Jesus. Solte a voz, canta. Nada poderá Me abalar. nada poderá me derrotar. Segure a mão erguida. Pois minha força e vitória é Jesus. Agradeça a Jesus que renova a sua fé. Faça a sua oração, agradeça. Proclame que Jesus é o Senhor, com a sua língua, com o seu ouvido, com o seu inspirar e expirar. Ame, adore e agradeça a Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos e te agradecemos. Obrigado, Jesus. Amém. A língua está adestrada? Tá? Agora você vai fazer um rito. Este ramo na sua mão lembra a pombinha que Noé soltou na arca e que voltou com um ramo indicando que a tempestade passou. Amém? Amém. Que chegou o tempo da paz, porque sua língua está adestrada e o seu ouvido está excitado para ouvir. Você, com a língua adestrada, vai dirigir a quem está do seu lado, vai dar o seu ramo para quem está do seu lado e receber o ramo e dar um abraço bem forte, desejando a paz de Jesus. Cada um faça isso com uma pessoa.